Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos continuar hoje com a nossa aula de língua portuguesa? Eu sou a professora Patrícia e para nós iniciar a nossa aula, nós sempre temos o quê? Isso mesmo, sempre temos objetivos a serem atingidos. Vamos ver quais são os da aula de hoje? Os objetivos da aula de hoje: comparar gêneros textuais, poema e notícia. Reconhecer a ortografia de palavras com S e SS. Tenho certeza que bastante aluno aí em casa tem dúvidas. Vamos estudar um pouquinho hoje e tentar tirar essas dúvidas. Hoje nós vamos começar a nossa aula com música. A professora vai apresentar para vocês uma música que a professora Milene gravou. Ela é uma música chamada Sementes. E quem gravou ela, a música original, para quem quiser assistir o clipe ou ouvir ela inteirinha, foi gravada pelo cantor Emicida e Drique Barbosa. O clipe dessa música, crianças, é bem lindo, é bem bonito. Ouçam a música inteira quando vocês estiverem lá fazendo outras atividades, certo? Aqui na nossa aula, a gente vai ouvir só um pedacinho dela. Vamos ouvir? Se tem muita pressão, não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente, que é pra ser gentil, como flor é pra florir. Mas sem água, sal e tempo, que botão vai se abrir? É muito triste, muito cedo, é muito covarde cortar infâncias pela metade. Pra ser adulto, sem tumulto, não existe atalho. E resumo, crianças não têm trabalho, não. Não, não, não ao trabalho infantil. Gostaram da música? A professora falou que a música era muito legal. Agora, a professora trouxe uma notícia que fala sobre quando foi lançada essa música. Quando o cantor Emicida lá lançou essa música, saiu esta notícia. Vamos ler? Então vamos lá, acompanhem com a professora. Emicida lança música com alerta sobre o trabalho infantil no Brasil. O objetivo é conscientizar a sociedade e o Estado sobre a necessidade de maior proteção às crianças. O rapper Emicida lançou esta semana uma música para alertar sobre os riscos do trabalho infantil no Brasil. A canção Sementes conta com a participação da cantora Drique Barbosa. A iniciativa faz parte da Campanha Nacional contra o Trabalho Infantil, realizada pelo Ministério Público do Trabalho, MPT, em parceria com a Justiça do Trabalho, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, e o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, FNPETI. A campanha alerta para os riscos de crescimento da exploração do trabalho infantil, motivados pelos impactos da pandemia. Sementes. Na música, o rapper paulistano compara as crianças com sementes em desenvolvimento e lembra que ambas não devem sofrer pressão no seu processo de florescimento. E ele canta: é muito triste, é muito cedo, é muito covarde cortar infâncias pela metade. Para ser um adulto sem tumulto, não existe atalho. Em resumo, crianças não têm trabalho. Certo? A professora tirou de um site lá
de notícias que depois vocês podem conferir, certo? Então, esse gênero textual que a professora trouxe para vocês, trouxe informação e é uma notícia. Agora, nós vamos ver um poema, certo? Vamos lá, então. Olhem lá o nome do poema. Já passou da hora. Com licença toda gente, já não posso me calar. É preciso que se pense no que agora vou falar. Na escola, a professora nos ensina uma lição, que o trabalho infantil não é legal, não. Criança tem que brincar, ir para a escola para estudar. Chega desse negócio de criança trabalhar. Quem trabalha é gente grande, criança só pode auxiliar, com supervisão de adulto, para não se machucar. Agora, para dar um basta nesta triste situação, vamos todos entrar em ação. Criança precisa de amor, carinho e educação. Esse poema, crianças, foi escrito por alunos do 4º ano. Olhem lá. Yasmin Caroline de Freitas e Letícia Bilinovski. Elas são alunas da cidade de Campo Largo e elas foram vencedoras de um concurso de poesias que foi realizado pelo Ministério Público do Trabalho. Lembram lá da notícia que a professora trouxe? Então, esta poesia, essas duas alunas do 4º ano venceram o concurso. E agora a gente pode consultar, pode ler a poesia delas. Observem então a poesia delas. Elas colocaram como título, Já Passou da Hora. O poema delas também é separado como? Quem lembra lá o nome desses grupinhos que a gente vê no poema? Isso, estrofes. O poema delas é formado por estrofes e em cada estrofe tem versos. Vamos contar com a professora quantas estrofes tem nesse poema? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 estrofes tem nesse poema, certo? Lembrando que o verso é cada linha escrita neste poema. Vamos contar quantos versos fazem parte dele, então? Vamos lá. O título, não vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 versos. Olha que poema rico, hein? Gostaram? Então, nós vimos que, continuando a nossa aula anterior, que nós estávamos falando sobre direito das crianças, a música e este poema da aula de hoje vai falar sobre o trabalho infantil. Criança tem direito de trabalhar? Não, criança não trabalha. Criança não exerce nenhum tipo de trabalho remunerado. O que criança pode fazer? Pode ajudar a mãe lá em casa, guardar os seus brinquedos, os seus cadernos, ajudar a mãe a organizar alguma coisa, certo? Trabalho remunerado é somente para os adultos. Criança não trabalha, certo? Vamos estudar um pouquinho mais sobre essa poesia das alunas do 4º ano? Vamos lá com a professora? Vamos continuar lá então? Quais são as principais características do poema? Quem lembra quais eram as características do poema? O que a professora contou? O que a professora mostrou para vocês? Quem será que acerta? Isso mesmo, um poema possui rimas, estrofes e versos. Não é mesmo? O poema das alunas trouxe rimas, estrofes e versos. Foi um poema bem bonito delas, sobre o tema do trabalho infantil.
Qual era o título do poema das alunas? Quem sabe? Era Já Chegou a Hora? Já Fiquei com Fome? Ou Já Passou da Hora? Qual era o título do poema? Quem em casa acerta? Vamos ver qual era? Já Passou da Hora. Qual era o principal assunto abordado no poema? Lembram que nós comentamos sobre isso? Era trabalho infantil? Era trabalho e atividades escolares? Ou era sobre gostar de ir para a escola? Qual era o assunto do poema? Isso mesmo, acertou quem falou trabalho infantil. As meninas estão reforçando a ideia de que criança não trabalha, assim como na música que nós ouvimos. Agora, vocês vão registrar aí no caderno de vocês as principais características de um poema: rimas, estrofes e versos. Não esqueçam de colocar a data de hoje e caprichar na letrinha, hein? Então, vamos lá. Copie o poema, circule as palavras que rimam no poema. Então, vamos lá. A professora colocou aqui as estrofes do poema, vocês vão copiar no caderno e vão circular as rimas deste poema. Vocês têm 5 minutinhos para fazer isso, ok? Vamos lá, então.
Agora que vocês já corrigiram, já copiaram as atividades, vamos observar aqui com a professora? Então, vocês registraram as principais características do poema. Não registraram? As rimas, os estrofes e os versos. E agora, no poema já passou da hora. Vocês lembram quais eram as rimas? O que era rima mesmo? Isso, sons parecidos ou idênticos nas palavras, certo? Lá na primeira estrofe do poema. Com licença toda gente, já não posso me calar. É preciso que se pense no que agora vou falar. Tem rimas nesta estrofe, crianças? Tem rimas sim. Olhem lá as palavrinhas gente e a palavrinha pense. Não rimam. O que rima ali? Isso, no segundo verso, a palavrinha calar vai rimar com falar. Calar e falar. Então, calar e falar vocês deveriam ter circulado. Na segunda estrofe agora. Na escola, a professora nos ensina uma lição. Que o trabalho infantil não é legal, não. Quais eram as rimas dessa estrofe? Quem aí identificou? Professora rima com infantil? Não, o som não é nem idêntico e nem parecido. Quais eram as palavrinhas que rimam? Lição e não. Olha o som do ão. Então, essas eram as rimas da segunda estrofe. Lá na terceira estrofe agora. Criança tem que brincar, ir para a escola e estudar. Chega desse negócio de criança trabalhar. Quais eram as palavrinhas que rimam aí? Quantas tinham nessa estrofe? Quem aí conseguiu identificar? Brincar vai rimar com o quê? Estudar, isso mesmo. Brincar e estudar. E tem mais uma rima. Qual é a outra palavrinha que pode rimar aí nessa estrofe? Brincar, estudar e trabalhar. Então, nesta estrofe, nós tínhamos 3 palavrinhas que rimavam. Próxima estrofe. Quem trabalha é gente grande, criança só pode auxiliar, com supervisão de adulto para não se machucar. E agora? O que vocês acham? Tinha rimas nessa estrofe? Não, vamos para a próxima. Agora, para dar um basta nesta triste situação, vamos todos entrar em ação. Criança precisa de amor, carinho e educação. E nessa estrofe, o que rima nessa estrofe? Situação rima com ação e educação. Isso mesmo. Circularam todas as rimas, crianças? Hein? A professora espera que todo mundo tenha circulado e tenha registrado lá, copiado o poema no caderno. Agora, a professora trouxe um desafio. Vamos ver qual é? Apenas observando. Então, vocês vão olhar lá na telinha. Qual é o poema? Este texto é um poema? Ou este texto é um poema? Quem aí em casa vai adivinhar? Vai acertar. Quem falou as borboletas acertou. Este é um texto, um gênero textual poema. E agora, vamos para o próximo. Qual desses 2 textos é um poema? Quem aí consegue identificar apenas olhando? Quem falou a bailarina acertou. A bailarina é um poema. E agora? O pinguim é um poema ou o patinho feio é um poema?
Qual dos dois será? Quem aí acerta? Isso mesmo. O Pinguim é um poema. Certo? Lembrando, crianças, que era muito fácil nós identificar o gênero textual poema, porque todos eles vão estar organizados em estrofes, rimas e versos. Rimas com ou sem rimas, certo? Mas uma regrinha, todos os poemas são organizados em estrofes e versos, certo? Agora vamos prestar atenção em outro detalhe que a professora trouxe. Olhem lá, a professora retirou estas palavrinhas lá do poema e da música. Vamos ler com a professora? Leiam aí em casa, em voz alta, para vocês poder participar da perguntinha que a professora vai fazer daqui a pouquinho. Primeira palavrinha lá, necessidade, necessidade. Segunda palavrinha, música. Terceira palavrinha, professora. Quarta palavrinha, passou. Quinta palavrinha, preciso. Agora aí em casa, será que alguém já sabe o que essas palavrinhas aqui têm em comum? Vocês conseguiram identificar alguma coisa que tem em todas essas palavrinhas? Vou dar mais uma dica, é uma letra. Será que é a letra P? Eu acho que não. Necessidade, música, não é a letra P. Que letrinha será que aparece em todas essas palavras? Será que alguém em casa já conseguiu identificar? Isso mesmo, a letrinha S. Ela vai aparecer em todas as palavras, olhem lá. Necessidade, ela vai aparecer 2 vezes. Na palavrinha música, ela vai aparecer 1 vez. Professora, passou, também aparecem 2 vezes. E preciso, ela aparece 1 vez só. Por que, professora, que elas aparecem 1 vez ou 2 vezes nas palavras? Repitam com a professora. Necessidade e música. As 2 têm a letra S, não tem? Qual é a diferença entre elas? Quem aí em casa falou o som que elas fazem? Isso mesmo. Vamos separar essas palavrinhas, então, não pela letrinha, mas pelo som que ela faz. Olhem lá. Necessidade, professora e passou. A letrinha S aparece 2 vezes e ela tem o mesmo som. Música e preciso aparece 1 vez só a letrinha S. E ela tem o mesmo som lá do outro quadrinho? Não! Música e preciso, a letrinha S aparece com o sonzinho da letra Z. Olhem lá. Música, sonzinho da letra Z. Preciso, sonzinho da letra Z também. Certo? Por que será que isso acontece? Como eu vou saber quando eu vou escrever com um S ou com 2? Vocês já pararam para se perguntar? Tenho certeza que bastante gente já errou a atividade aí por esquecer um S na palavra, certo? Primeiro, crianças, quando a palavrinha começa, quando ela inicia com S, ela sempre vai levar um S só, certo? Agora, neste caso que a professora está mostrando aqui, necessidade, música, olhem lá. Então, a letrinha S, quando ela aparecer entre 2 vogais, ela vai ter o sonzinho de Z. Assim como música, olhem lá, a letrinha S está no meio da vogal U e da vogal
I. E ela vai ter o som do Z. Música. Preciso. Também. Ela está no meio de duas vogais. Da vogal I e da vogal O. Olhem lá. Já na palavrinha necessidade, ela também tá, professora, no meio de duas vogais. E como que ali eu só tenho dois S e ele não tá com o som do Z? Exatamente por isso. Necessidade. Eu falo necessidade? Não. Então, quando eu vou escrever uma palavra que precisa ter o som certinho do S, eu vou usar dois S's. A gente fala que a gente vai dobrar o S, como em professora, olhem lá. Ele está no meio de duas vogais, mas ele ainda tem o sonzinho do S. Professora, certo? Passou. Também dobramos o S, porque ele não está com o sonzinho do Z. Nós usamos apenas um S quando esta letrinha vai fazer a vez da letrinha Z. Certo, crianças? Agora, aqui na bancada, nós vamos fazer uma atividade. Olhem aqui. Vamos treinar a escrita de algumas palavrinhas. Quero ver se vocês já compreenderam se elas são com um S ou com dois. Vamos ver? A professora trouxe algumas figuras e nós vamos lembrar. Escreve com um S ou com dois? Vamos ver? Qual é esta figura? Vassoura. Então, olhem lá. Vassoura. Será que eu escrevo com um S ou com dois S? A professora trouxe o símbolo aqui. Do que é esse símbolo? Música. Música. Eu escrevo música com um S ou com dois S? E essa florzinha aqui, qual é? Girassol. Girassol é com um S ou é com dois S? E agora, a próxima figura é esta bem fofa. Pássaro. Pássaro é com um S ou é com dois S? O que vocês acham? E esse objeto que as meninas adoram? Pulseira. E esse vidrinho é um vidro de conserva. Conserva, eu escrevo com um S ou com dois? E esse aqui onde nós plantamos flores ou temperos é o vaso. Vaso é com um S ou com dois S? Vocês já pensaram em casa? Lembraram da regrinha que a professora falou? Quem será que acertou na hora de falar? Vassoura. Vassoura. Olhem lá. O A e o O. Então, o S é aqui no meio. Vassoura. Será que aqui eu vou usar um S ou eu vou usar dois S? Acertou quem falou dois S. Vassoura. Porque esse S está com o sonzinho do S mesmo, ele não ficou com o sonzinho do Z. Vassoura. E a música? Quem será que acertou a música? Música. Esse S está com o som de quem? Está com o sonzinho do Z. E eu uso ele uma vez ou duas? Uma vez só, olhem lá. Música. E a florzinha, o girassol? Girassol. E agora? Acertou quem falou que é com
2 S's, girassol. A nossa próxima figura muito fofinha é o pássaro. Vamos ver? Pássaro. Olhem lá o acentinho. Pássaro. 2 S's, muito bem. Pulseira. Essa tá muito fácil. Por que essa tá muito fácil? Porque olhem aqui, é uma consoante e uma vogal. Se é uma consoante e uma vogal, eu vou usar um S só. Pulseira. Conserva. Olhem lá. Esses vidrinhos que a mãe faz ou que a gente compra no mercado. Conserva. Ah, esse tá muito fácil também, prof. Olhem lá, consoante e vogal, então eu uso um S só, conserva. E a nossa última palavra era vaso. A nossa última figura, certo? Quem será que acertou? Vaso com um S, vaso com 2 S's. Olhem lá, 2 vogais, o A e o O. Vazou. Esse S tá com o sonzinho da letra Z, então ele aparece uma vez. Vaso. Certo? Agora vamos lá para os slides e vamos ver qual é a nossa atividade. Vamos ver lá então. A data de hoje no caderno bem caprichadinho, caprichem na letrinha de vocês. Registre as palavras do ditado. Então, vocês vão registrar as palavrinhas que nós fizemos lá. Completa primeiro, se é com um S ou com 2, e depois escreve novamente. Certo? Vassoura, vaso, música, pulseira, girassol, pássaro e conserva. 5 minutinhos para vocês realizarem essa atividade.
Agora que vocês já realizaram a atividade, vamos ver quem acertou? Vassoura. Lembram lá do nosso ditado? Vassoura. 2 S's. Vaso. Um S só, tem sonzinho de Z. Música. Também um S só, tem sonzinho da letra Z. Pulseira. Um S só, por quê? Porque é uma consoante que vem antes dela. Girassol, 2 S's. Pássaro, 2 S's também e conserva. Um S só, olhem lá, é a letra N, é uma consoante que vem antes do S. Conferiram? Observem lá o caderninho, deixem tudo certinho, ok? Vamos conferir agora com a professora se nós atingimos os objetivos da aula de hoje? Então, os nossos objetivos eram comparar gêneros textuais, poema e notícia. Lembram que a professora trouxe uma música para vocês? E a notícia que falava sobre ela? O tema dela era trabalho infantil. E a professora trouxe um poema de alunas do 4º ano lá de outra cidade, ganhadoras de um concurso. Nós comparamos os dois, lembram? Nós fizemos também a comparação do gênero textual poema com outros gêneros textuais, apenas observando, certo? Reconhecer a ortografia de palavras com S e SS. Realizamos o nosso ditado. Lembram que a professora trouxe as palavrinhas, nós separamos, conversamos sobre a regrinha do uso de um S ou de 2? Registraram lá no caderno. Nossos objetivos da aula de hoje foram cumpridos. E com isso a professora encerra a nossa aula. Um beijo no coração de todos vocês. Se cuidem, continuem assistindo às aulas, participando das atividades. Tchau! Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças! Preparado para a nossa aula de História? Espero que sim! Então, eu sou a professora Andresa e para a nossa aula de História, vão pegando aí o caderno, lápis, borracha. Quem tiver lápis de cor pode pegar para deixar o caderno bonito. Mas por quê? Porque durante a nossa aula nós vamos estar fazendo junto algumas atividades que vocês vão ter que copiar, resolver e a professora vai corrigir aqui. Certo, pessoal? Então, vamos lembrar, na outra aula, nós trabalhamos aqui os primeiros habitantes do Brasil, né? E eu lancei assim, como será que esses primeiros habitantes chegaram aqui no Brasil, né? Mas antes da professora abordar como que chegaram aqui no Brasil, vamos entender como que surgiu o homem, né? Os hominídeos. A professora vai estar falando bastante nessa parte dos hominídeos, que é o quê? Que são nós aqui, a espécie nossa, dos homens. Então vamos lá? Então vamos começar então anotando aí. Então anotem lá. Disciplina de História, o dia que vocês estão assistindo a aula, tema da África para o mundo. Professora Andresa, para esta aula vocês vão ter 1 minuto para vocês estarem aí copiando bem bonitinho e respondendo.
E aí, pessoal, conseguiram? Deu certinho? Deu? Então vamos agora ver o nosso objetivo para essa aula. O objetivo não precisa copiar. Então o objetivo para a nossa aula é constatar que a origem da humanidade se deu no continente africano. Lembram lá no começo da minha pergunta? Aí já ficou um pouquinho mais fácil, né? Aonde será que surgiu então a humanidade? Tá falando aqui. Mas eu quero começar a nossa aula já com uma música. Como é gostoso de começar o dia com música. Então eu quero que vocês prestem atenção na letra dessa música, que é a África, que é da palavra cantada, que os nossos professores de musicalização vão estar cantando para vocês, e nas imagens que vão aparecer do continente africano. Vamos lá assistir? Quem não sabe onde é o Sudão, saberá. A Nigéria, o Gabão, Ruanda. Quem não sabe onde fica o Senegal, a Tanzânia e a Namíbia, Guiné-Bissau. Todo o povo do Japão saberá. De onde veio o leão de Judá, Alemanha e Canadá saberá. Toda a gente da Bahia sabe já de onde vem a melodia do Ijexá. O sol nasce todo dia, vem de lá, entre Oriente e Ocidente, onde fica? Qual a origem da gente? Onde fica? África fica no meio do mapa do mundo, do atlas da vida. Áfricas ficam na África, que fica lá e aqui a África ficará. Basta atravessar o mar pra chegar onde cresce o baobá, pra saber da floresta de Oxalá, Himalê, no deserto do Alá, do Ilê, Manto Monstro, Managó, Yorubá, entre Oriente e Ocidente, onde fica? Qual a origem da gente? Onde fica? África fica no meio do mapa do mundo, do atlas da vida. Áfricas ficam na África, que fica lá e aqui a África ficará. Entre Oriente e Ocidente, onde fica? Qual a origem da gente? Onde fica? África fica no meio do mapa do mundo, do atlas da vida. Áfricas ficam na África, que fica lá e aqui a África ficará.
E aí, pessoal, gostaram da música? Lindo, né? Vocês viram quantos países tem no continente africano? Mas vocês estão pensando, professora, mas a África não é um país? Não, a África não é um país. A África é o quê? Um continente. Nesse continente há vários países, como a música mostrou. Os mais conhecidos vocês já devem ter ouvido falar, no Sudão, no Egito. Temos sim a África do Sul, daí ela é um país, mas vocês geralmente acontece de vocês cometerem esse equívoco, acharem que pela África ter assim uma forma, assim um formato parecido com nós do Brasil, né, que nós estamos aqui, ela ser um país, e não é. A África é um continente. Nós aqui do Brasil estamos num país no continente americano, mais estritamente na América do Sul. Então, para vocês conhecerem, a professora trouxe os continentes, para vocês entenderem quais são os continentes. Então, nós temos lá o continente americano, da América, da Europa, da África, né, que vai ser o nosso foco de trabalho, a África, a Ásia, a Oceania, e esses continentes são banhados pelo quê? Pelos oceanos. Então, nós temos lá o Oceano Pacífico, o Atlântico, o Ártico e o Índico. São os nossos oceanos que banham o nosso planeta Terra, né? Entenderam, pessoal? Importantíssimo. A África é um continente. E continente esse que nós vamos estar trabalhando, certo? Então, vamos pegar agora o nosso caderninho e vamos completar aqui as frases aqui que a professora acabou de falar. Então, tá fácil. Complete as frases com os continentes e oceano. O planeta Terra possui 6 continentes. São eles, já dei 2, Ásia e Antártica. Vocês vão completar com os outros. Os oceanos do planeta Terra são, dei 2 também, Pacífico e Ártico. Então, para essa atividade, vocês vão ter 3 minutinhos. Olha lá o reloginho girando. Vamos lá. E aí, deu tempo? Conseguiram? Ah, esse foi fácil, né? Porque eu tinha acabado de explicar, mostrei. Então, vamos completar lá. O planeta Terra possui 6 continentes. São eles: Ásia, África, América, Europa, Oceania e Antártica. Certinho? Os oceanos do planeta Terra são Pacífico, Índico, Atlântico e Ártico. Então, corrijam aí no caderninho. Se fez errado, apaga ligeirinho, escreve rapidinho
que vai dar tudo certo essa nossa troca aí de atividades, certo? Então vamos agora entender por que a África é o berço da humanidade. Olha que imagem linda, né? A professora já usou essa imagem porque a professora gosta bastante. Então, o que é um berço, pessoal? Berço é o lugar que a gente coloca o que quando é bebê, coloca o início da vida, né? Não se coloca quando nós somos bebê, o início da nossa vida a gente não fica num berço? Então, por que a África é o berço? Porque lá que se iniciou. Então, através de teorias, de estudos, eles chegaram à conclusão que o homem, os hominídeos, surgiram aonde? Na África. Os primeiros homens foram encontrados aonde? Na África. E por que humanidade? Humanidade, o que seria a humanidade? Humanidade, perdão, pessoal, é a evolução que nós tivemos de espécies, que levou milhares de anos até nós se tornar os homens que nós somos hoje. Então, isso é a humanidade, é a evolução, né? A evolução do homem. Isso que é a humanidade. Mas como será que eles chegaram a essa teoria? Como será que eles chegaram a essa conclusão? Através esses pesquisadores, esses estudiosos que eu gosto bastante. O historiador, o que o historiador faz? O historiador, ele estuda, analisa, pesquisa, né, fontes históricas. Ele pesquisa o quê? O passado, que a professora já falou para vocês sobre fontes históricas. Temos o arqueólogo. O arqueólogo é tudo aquilo que o homem fez, todos os objetos que o homem fez e também as pinturas rupestres. É o arqueólogo que estuda. Já o paleontólogo, que a professora sempre dá o exemplo lá do Parque dos Dinossauros, né? Ele estuda tudo que teve vida, não somente os dinossauros, mas os homens antigos, os antepassados, né? Os nossos antepassados, as plantas, insetos, tudo que teve vida é o paleontólogo que estuda, certo? Então vamos pegar o caderninho para nós fazer atividades sobre esse assunto, assim vocês vão fixando o assunto. Então lá, seja esperto, descubra quem sou. Local onde provavelmente surgiram os primeiros hominídeos. Quem que é hominídeos? Nós, os homens, né? Os antepassados, né? Resultado de uma evolução que levou milhões de anos. Também falei. Ligue a função de cada pesquisador, do paleontólogo, do arqueólogo e do historiador, que estuda todos os objetos que o homem criou, estuda os seres vivos do passado, estuda, analisa e pesquisa os acontecimentos do passado. Para essa atividade, 4 minutinhos, nem 1 minutinho a mais aqui agora, hein? 4 minutinhos. Vamos lá?
Deu tempo? Deu? Deu, né? Que ótimo, crianças espertas. Então vamos ver lá. Local onde provavelmente surgiram os primeiros hominídeos? A, F, R, I, C, A. África. Acertaram? Resultado de uma evolução que levou milhões de anos. H, U, M, A, N, I, D, A, D, E. Humanidade, né? Então, o humano, nós seres humanos, nós temos que ser evoluídos, porque nós viemos de uma evolução, né, pessoal? Então, lá, ligue a função de cada pesquisador. Paleontólogo estuda os seres vivos do passado. Arqueólogo estuda todos os objetos que o homem criou. E, claro, o historiador estuda, analisa e pesquisa os acontecimentos do passado. Deu certinho? Deu? Então, vamos conhecer agora esses nossos antepassados, esses nossos ancestrais. Lá, o homem como surgiu, como será que ele era? Então, a origem da humanidade, eles classificaram como os primeiros homens como australopitecos, de 3 a 2 milhões de anos atrás. E eles eram assim. Aí já tem gente falando, é um macaco. Não é um macaco não, gente. Somos ainda primatas, mas não somos os macacos. Eu já vou explicar mais pra frente por que a gente não é um macaco. E como que eles descobriram isso? Através de um fóssil da Lucy, um fóssil, pelos estudos lá do paleontólogo, eles fizeram a idade, né? A idade que ela tinha de 3 a 2 milhões de anos e ela era uma mulher. E como será que eram os australopitecos? Então, eles eram indivíduos desse grupo, são os mais antigos ancestrais conhecidos da humanidade, eram baixos, peludos e encurvados. Viviam na África entre 4,2 milhões a 1,4 milhões de anos atrás. Porque viviam mais ou menos, porque é o que? É uma teoria, né, pessoal? Eles agora, esse é o fóssil mais antigo encontrado, mas pode ser que eles encontrem um outro fóssil e seja ainda mais antigo, porque o que? Os pesquisadores estão aí estudando, pesquisando para ver se encontram. Mas como que daqui chegamos aqui? Como que se deu será essa evolução? Vamos ver lá então? Então, agora eu vou convidar vocês para nós fazermos uma linha do tempo sobre a evolução do homem. Para quê? Para nós entender como será que o homem evoluiu dos australopitecos até o homem de hoje. Então, por que o homem precisou evoluir? O que se deu? O homem precisou evoluir aqui para sobreviver. Ele começou a ter assim, a desenvolver certas habilidades, a ter certo intelecto, né? Então ele começou a, vamos dizer assim, usar um pouquinho mais a cabeça, ser um pouquinho mais inteligente. E isso foi proporcionando essa evolução. O clima, o lugar onde ele estava também fez com que ele fosse evoluindo, né? Então por isso que o homem foi evoluindo. E aqui, será que viemos dos macacos? Não, pessoal, nós não viemos. Nós somos, vamos dizer assim, primo dos macacos. Nós somos primatas. É a mesma coisa nós dizer assim, que o gato e o leão são a mesma coisa. E eles não são. Eles são felinos, mas de espécies diferentes. Mesma coisa com nós. Os hominídeos e os macacos são primatas, mas de espécies diferentes. A professora quer ressaltar aqui que nós vamos ver uma teoria científica, porque existem também as teorias religiosas. Então essa é uma teoria científica que nós vamos estar vendo, como que se deu esse desenvolvimento através de pesquisas. Então vamos aqui na mesa para nós aqui. Então olhem aqui, a professora trouxe aqui, eles estão todos bagunçados, né, que nós vamos ter que ajudar eles aqui a pôr nesta ordem aqui da mesa. Então aqui a professora pôs aqui os australopitecos. 4 milhões de anos, os australopitecos, eles eram caçadores e coletores. Eles só caçavam e colhiam. Eles não sabiam plantar, eles não utilizavam fogo. Eles são bem parecidos com os macacos nessa época, com corpos bastante pelos, como nós mostramos ali. Se vocês olharem aqui, qual vocês acham que são os australopitecos?
Esse? Não, né? Esse? Não, tá com muito pouquinho pelo, né? Então, nós temos esse e esse. Então, eles ainda eram menores, eles tinham uma estatura baixa. Então, os australopitecos, como a professora mostrou, esses aqui, né, de 4 milhões de anos. Depois nós tivemos Homo habilis, o homem com certas habilidades. Então, o que o homem começou a fazer? Ele fez os primeiros instrumentos e passa a ter uma linguagem rústica. Então, ele começa a se comunicar através do quê? De sinais. Então, ainda está, só que agora ele já está. O habilis, então ele já possui algumas habilidades, né? E ele, então, ainda com o corpo cheio de pelo. Então, esse ficou fácil. Esse aqui está um pouquinho maior. Agora vem aqui. Depois, nós temos o Homo erectus. O que seria esse Homo erectus? Primeiro, ele passa a ter assim, ele ficar mais com a coluna reta. Então, com essa coluna reta, o que proporciona para eles? Ter uma visão mais ampla da onde ele está. Então, ele começa a ter uma visão, ele começa a ver que ele pode, o quê? Caçar animais, né, maiores, eles começam a fazer, como ele já estava aqui fazendo alguns instrumentos, ele começa a se aprimorar, né? Então, ele é de 300 mil anos. E eles caçavam animais de grandes portes, porque agora ele já tem um instrumento, ele também já está se achando maior, porque agora ele está com a coluna mais ereta, né? E possui uma linguagem mais articulada. Agora eles começam a usar alguns sons para se comunicarem. Agora aqui está fácil. Porque olha aqui, esses dois já estão de roupinha, né? Esse aqui ainda não, mas ele já está com um instrumento. Então, Homo erectus. Homo é homem, pessoal, só para vocês saberem, né? E agora nós temos aqui, esse eu sinto uma dificuldade para falar. Homo neandertaliense. Difícil, né? O Homo neandertal, que eles têm um filme, né? Então, o que ele é? Ele já começa a ter instrumentos e utensílios mais elaborados que lá no Homo habilis, porque é uma evolução. E eles enterram seus mortos, pessoal. Isso é muito interessante. Eles começam a enterrar. Antes não enterravam, morriam, deixavam lá. Então agora eles começam a ter essa ligação de sentimento com os seus mortos. Eles não estão deixando mais ali jogado num buraco, num lugar qualquer. Eles começam a enterrar. Então, então, claro, se nós temos esses dois, né? Eu sempre falo que esse daqui ele lembra muito, lá quem assistiu a Era do Gelo, aquele lá, o primeiro Era do Gelo, é bem o rostinho deles aqui, né? E agora nós chegamos no Homo sapiens. Com 40 mil anos, eles já usam a arte agora aqui, né? Pinturas rupestres, e eles também agora, além de enterrar, o que eles fazem, pessoal? Rituais funerários. O que são rituais? Como nós não velamos nossos mortos, eles começam a ter esses rituais, colocar flores, enterrar, tinha toda uma cerimônia para nesses Homo sapiens aqui, que são os mais parecidos com nós. Nós, Homo sapiens, quer dizer de sábio. Então o homem começa a ficar sábio. E nós, o saber, né? E nós somos Homo sapiens sapiens, o homem que sabe, sabe, né? E será que essa evolução aqui acabou? Será que acaba em nós? Não, não acaba em nós. Nós ainda estamos evoluindo. Cientistas estão tendo estudos que o quê? Que os crianças estão nascendo com os dedos da mão maiores, principalmente o dedão. Por quê? Para ter uma melhor agarra no celular e uma digitação no celular. Então, isso é uma evolução? Sim, é uma evolução para quê? Para a sobrevivência. Então, vamos agora voltar ali na tela com a professora para vocês o quê? Para registrar. Agora vamos fazer esse esqueminha dessa linha do tempo que a professora fez. Vocês vão registrar lá. Então, Australopithecus, esqueci de dizer, falem Australopithecus, é muito jóia, eu gosto de falar. 4 milhões de anos, caçadores e coletores. Homo habilis, 1,6 milhões de anos, fabricaram os primeiros instrumentos. Homo erectus, 300 mil anos, caçava animais de grandes portes. Por quê? Porque agora eles também estão se achando grandes, eles estão com a coluna mais ereta.
Homo neanderthalense, 100 mil anos, enterram seus mortos, e os Homo sapiens, 40 mil anos. Então, vamos lá? 40 mil anos atrás. Uma coisa que a professora esqueceu de falar. Se vocês forem ver, aqui os anos, eles são do maior para o menor. Eles são decrescentes, né? Porque nessa época a gente fala... Você lembra que a professora já trabalhou o calendário com vocês, né? Então, ele começa no maior e vai terminar no menor, que seria o 0. Daí o nascimento de Cristo começa o nosso, que é crescente. Certo? Então, vamos lá. 4 minutinhos. E vamos copiar. E aí, pessoal, deu tempo, fizeram esse esqueminha? Esse esqueminha é muito legal para vocês na hora que vocês forem estudar para a prova, para vocês fazerem a atividade que as professoras vão estar dando, certo? Então, vamos ver se nós conseguimos atingir o nosso objetivo dessa aula? Vamos ver?
Então, constatar que a origem da humanidade se deu no continente africano. Constatamos? Entenderam? A teoria, estudiosos, Caluce, o fóssil mais antigo, deu para entender? Deu, muito bem. Mas, professora, a senhora não falou do indígena brasileiro. E agora? Agora nós vamos deixar para outra aula. Agora nós já vimos aonde eles surgiram e na outra aula eu vou estar explicando como que eles chegam aqui no continente americano. Então, beijos e até a próxima aula. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Então, esse é o nosso momento de praticar. Então, olhem aqui na bancada junto com a professora o que vocês vão precisar hoje, certo? Então, vocês lembram, crianças, que nós fizemos a tábua operatória ou quadro operatório da multiplicação? Então, olhem aqui no caderninho da prof que hoje vocês vão precisar dele. Então, é esse quadro da multiplicação que vocês vão utilizar para praticar hoje, certo, crianças? Nós vamos utilizar a tabuada dos 5. Então, vejam só, vocês vão ver aqui, ó, o 5 vezes o número que a professora falar para vocês. Aí, vocês vão ver aqui, ó, por exemplo, 5 vezes 2. Então, 5 vezes 2 é 10. Certo, crianças? Facinho, não é mesmo? Muito bem. E para fazer as outras multiplicações, vocês também vão olhar aqui, olha, o número vezes aqui e encontram aqui, ó, juntas as respostas aqui. Por exemplo, 7 vezes 6, olha. 7 vezes 6, 42. Muito bem, crianças. Deu para entender aí em casa? Então, vamos lá junto com a professora aqui no quadro agora. Então, vejam só. Hoje aqui a professora trouxe uma multiplicação. Então, nós vamos praticar a multiplicação, tudo bem? Então, vejam aqui junto com a professora como a professora vai fazer. Então, nós vamos utilizar o algoritmo usual, que é como nós fazemos a multiplicação. Então, vejam, a professora vai começar pela unidade, depois dezena e depois centena, certo, crianças? Então, observem aqui. 5 vezes o número 1. Então, vocês vão olhar aí na tábua operatória de vocês ou no quadro operatório. 5 vezes 1 é 5. Muito bem. Então, vejam, a professora vai colocar aqui, olha. 5. Deixa eu só arrumar aqui. Muito bem, crianças. Ótimo. Então, inicio aqui na unidade. Agora, nós vamos fazer a nossa dezena. 5 vezes o número 2. Ou também, vocês podem ver 2 vezes o número 5, tanto faz. Então, 5 vezes o número 2 é 10. Muito bem, então vejam, a professora vai colocar o 0 aqui embaixo, certo? E o 1 ele vai subir aqui, olhem só. Opa, que não apareceu, deixa a professora colocar aqui melhor. Muito bem. Então, agora, crianças, vamos fazer aqui a centena. Então, vejam só, 5 vezes o número 7, podem procurar aí no quadro operatório de vocês. Quanto é mesmo? 35, muito bem. 35 mais o 1 que está ali em cima? 36, ótimo. Então, vamos colocar aqui, olhem só. O 3 e o 6, muito bem. Então, agora vamos ver aqui. Unidade, dezena e centena, vamos colocar o pontinho aqui para separar nossas ordens. 3.605, muito bem, crianças. Então, agora vocês vão resolver aí em casa. A professora trouxe 2 operações de multiplicação. Então, podem pegar o caderninho de vocês, vocês vão escrever a data, pula uma linha, escreve a data, certo? E vamos praticar. Então, podem copiar aí no caderninho de vocês essas 2 operações que a professora já volta para fazer a correção. Então, a partir de agora, vocês vão ter 5 minutinhos para praticar a multiplicação. Não esqueçam de utilizar o quadro operatório, tudo bem? Já volto com vocês.
crianças? Conseguiram? Então vamos ver aqui junto com a professora? Olhem aí na telinha de vocês para ver se vocês acertaram. Então vamos lá. 6 vezes o número 1, 6. Muito bem. 6 vezes 2, 12. Olhem lá, o 2 vem aqui embaixo da dezena e o 1 sobe lá na centena. Muito bem. 6 vezes 5, 30. Ótimo. Mais 1, 31. E aí, crianças, acertaram? Muito bem. Podem colocar um certinho aí. Quem não acertou, pode arrumar. Vamos lá para a nossa próxima multiplicação. 4 vezes o 3, 12. O 2 vem ali embaixo da unidade e o 1 sobe. 4 vezes 1, 4. Mais 1 que está ali, 5. 4 vezes 2, 8. Fácil, não é mesmo? Acertaram, crianças? Podem continuar olhando aí bem rapidinho. Quem acertou pode colocar um certinho e quem errou pode corrigir, que o importante é tentar e se esforçar. Muito bem, crianças. Então, estou muito orgulhosa de vocês. Nota 10, crianças. Um beijo e até a próxima!